Flamengo anunciou oficialmente a contratação do seu novo técnico, Dorival Júnior. Chega para sua terceira passagem pelo Flamengo, sendo que na segunda ele teve quase 70% de aproveitamento, 66,7%. E detalhe, foram 12 partidas onde ele ganhou 7 no final do Campeonato Brasileiro de 2018 e deu uma mini arrancada com o Flamengo. Acabou que o Flamengo não continuou com ele. Em 2019, boa parte daquele time formou o time campeão, né, da Libertadores, Brasileiro, Recopa, Supercopa, Carioca, tricampeão carioca. E ele então retorna, menos de 24 horas depois da demissão do técnico Paulo Souza. Então ele foi anunciado oficialmente pelo Flamengo, encontra a delegação rubro-negra na noite desta sexta-feira em Porto Alegre, e o Flamengo desejou ao novo técnico sucesso, vitórias e conquistas com o mais querido. Com certeza ele chega com muita vontade de completar aquele trabalho que ele tinha iniciado lá em 2018 e que ficou pelo caminho, né? E que merecia, né? Era um bom trabalho. E chega zerado, né? Também com relação ao Diego Alves, eles já conversaram e até acredito que ele possa dar oportunidade novamente ao Diego Alves. E você, torcedor do Flamengo, tá confiante com a chegada do Dorival Júnior? Comenta aqui. O Flamengo, então, mais uma vez, olha só, Flamengo mudando o técnico antes das oitavas da Libertadores, né? Um momento que já em 2019 deu certo, né? Olha só, Flamengo mudando treinador antes do mata-mata da Libertadores pela quarta vez na gestão Landim. Então, os 4 anos a gente teve mudança antes do mata-mata da Libertadores. O Abel pediu demissão, Domenech, Torren e Rogério Ceni foram demitidos pela direção rubro-negra, e agora o Paulo Souza também. Então é a quarta vez, né? Lembrando que em duas situações das 3 últimas, o Flamengo conseguiu chegar na final, foi campeão em 2019, foi vice em 2021, mas teve até uma campanha boa no mata-mata, né? Tanto é que o Flamengo segue sendo um time com um recorde, né, de invencibilidade em tempo normal, se a gente não contar prorrogação e pênalti, né? Em tempo normal, o Flamengo passou até o Sporting Cristal, e o Flamengo segue aí com essa invencibilidade. E essa invencibilidade vem desde o jogo contra o Independiente Del Valle, com o Dome ainda, que a gente tomou de 5-0 lá em Guayaquil, né? O Flamengo, então, desde então, no tempo normal, né, o Flamengo não perde uma partida de Copa Libertadores da América. Passar para vocês, então, aqui também, que o Dorival já veio, né, no caso, já saiu do Ceará, né? Ele foi flagrado no aeroporto, né? Ele foi, na verdade, ele veio para o Sudeste, ele veio resolver algumas questões em Belo Horizonte, né? Olha só, segundo o Globo Esporte, ele vai assinar o contrato até dezembro, como a gente tinha trazido ontem, né, com o Flamengo, e aí ele foi flagrado deixando lá o aeroporto, né, do Ceará. Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha, ao se despedir do elenco do Ceará nesta quinta-feira, o técnico Dorival Júnior afirmou aos jogadores que seguiu o coração ao tomar a decisão, né? O treinador havia deixado o clube carioca no fim de 2018 por decisão da recém-eleita gestão de Rodolfo Landim, e nesta quinta, depois de conversa com Dorival, o elenco do Ceará entendeu que era um objetivo de carreira dele voltar ao Flamengo. Ele era querido pelo grupo, apesar de só ter ficado 73 dias à frente do Flamengo. Outro aspecto importante no momento de despedida foi a confiança de Dorival em dar certo no Flamengo. Pelo perfil, o técnico afirma que se sente capaz de gerir bem o elenco. O treinador conhece o clube e acredita ser alguém capaz de agregar todos e resolver os problemas internos. Com a saída de Dorival, a diretoria do Ceará vai buscar no mercado um profissional e tal. Então, o Dorival, né, que foi flagrado no aeroporto, né, e somente hoje à noite é que está indo para Porto Alegre, né? Ele foi flagrado deixando Fortaleza, mas para se encontrar com o elenco do Flamengo e começar o seu trabalho somente à noite em Porto Alegre, né? Passar para vocês também aqui que, olha só,
Dupla de jogadores, segundo a ESPN, dupla de jogadores do Flamengo teve conversas com o Dorival Júnior antes do acerto, tá? Olha só, a negociação com o treinador, porém, pode existir há mais tempo, né? Segundo Lauro Jardim, e a diretoria rubro-negra conversava com o técnico do Ceará desde o início da semana. Além disso, os jogadores do Flamengo teriam feito ligações ao então comandante do Vozão para tentar convencê-lo da ideia de se juntar à equipe. A publicação afirma que entre os nomes que ligaram estão Gabigol e Bruno Henrique, né? E é um nome muito bom do Dorival mesmo, cara. Eu acho que era o melhor treinador que a gente tinha à disposição aqui no mercado brasileiro. Quem assiste as minhas lives sabe que antes de cogitarem o Dorival, eu falei que a minha escolha era o Dorival, né? Se vai dar certo, são outros 500, mas eu gosto do nome. Essa vai ser a terceira passagem do Dorival Júnior pelo Flamengo. A primeira aconteceu entre 2012 e 2013 e, na ocasião, o treinador comandou o rubro-negro em 37 jogos, teve 15 vitórias. O Flamengo não tinha esse elenco todo, né, gente? Vale a gente ressaltar. Deixou o clube após não entrar em acordo por redução salarial. 2018, após 12 jogos, a quantidade de partidas restantes daquela edição do Brasileirão eram, no caso, 7 vitórias, 67%, 66,7% de aproveitamento, né? Dorival, após a eleição de Rodolfo Landim, não teve o contrato renovado e deixou o clube. Então, os 12 jogos que restavam no Brasileiro quando ele assumiu, né, ele teve 7 vitórias, 66,7% no Brasileiro, tá? Aproveitamento dele era no Brasileiro, tá? Em 2022 o treinador terá grandes missões. A primeira delas é conseguir fazer o Flamengo voltar a jogar um futebol vistoso, tão pedido pela torcida com sucessores de Jorge Jesus, tá? E também, né, já chega com oitavas de Libertadores, oitavas de Copa do Brasil e o Flamengo precisando melhorar na tabela no Brasileirão. A gente teve o André Rocha comentando que já teve muito contato com o Dorival, de conversar sobre futebol, e ele mesmo, sem falar abertamente sobre sua passagem pelo Flamengo, dava para entender que na hora que veio o filé mignon, ele não ficou, né? Então, quer dizer, ele deve estar com um tesão imenso para treinar esse elenco do Flamengo. Eu acho que é um consenso, né, que aquele time de 2019, que foi campeão de tudo com Jorge Jesus, né, começa a dar uma piorada com o Abel, mas que vinha com quase 70% de aproveitamento com o Dorival, começa a ser formado pelo Dorival. Aquela reta final de 2018, ele começa a formar esse elenco. A verdade é essa. Olha o aproveitamento dele. Então ele realmente queria retornar, né? A primeira passagem aí dele, a gente já falou, foi em 2012 e tal, mas a que deixou marca para ele realmente foi em 2018.